Fala pessoal, estamos começando mais um Pod Mais Cash e hoje nós estamos com uma convidada super especial, Cláudia Gazola. Mas antes disso, roda a vinheta. Estamos aqui com uma convidada super especial, Cláudia Gazola. Ela trabalha com consultoria financeira para empresas. Cláudia, me conta um pouco mais sobre você. Gabriel, quero te agradecer por esse convite, por estar aqui gravando esse podcast com você. Vamos lá, eu sou a Cláudia Gazola, gestora e consultora financeira. Eu tenho 13 anos aí já de carreira dentro da minha área, né? E cada vez mais a gente vem crescendo e se especializando realmente para empresas, né? Hoje eu atendo as empresas de pequeno, médio porte dentro da minha empresa. Nós também trabalhamos ali dentro da consultoria financeira. Geralmente a gente costuma ver toda a questão financeira dos clientes, né? Gestão financeira colocando lucratividade, precificação. Dentro da minha apresentação, né, do meu trabalho com os meus clientes, a gente sempre fala sobre lucratividade, precificação, planejamento, fluxo de caixa, enfim, toda a questão realmente que engloba aí a gestão financeira, né? E dentro da minha trajetória, eu venho aprendendo cada vez mais, né, me especializando cada vez mais nesse ramo da consultoria financeira para empresários. Maravilha, e me fala um pouquinho mais, de onde vem a tua formação, como que você começou nessa área? Bacana, Gabriel. Bom, eu comecei, né, muito nova já a trabalhar, então na minha adolescência, ali nos meus 15 anos, já comecei a ter os meus primeiros trabalhos como estagiária, sempre vim aí trabalhando na área administrativa, financeira, e nunca foi assim um sonho, vamos colocar assim, um objetivo, trabalhar na área de consultoria financeira, né? Então eu creio que Deus vai direcionando a gente realmente naquilo que é o sonho dele para nós. Então, compartilhando um pouquinho com você da minha história, eu falo que eu cresci numa família de empreendedores, né? Onde os meus pais tinham a própria empresa, então eu cresci nesse mundo de empreendedores. Porém, eu também costumo dizer que eu fui ali direcionada para trabalhar vendendo a minha mão de obra como CLT. Então, assim, eu trabalhei muitos anos na minha vida dentro das empresas, né? E em 2022, quando eu tive a minha filha, muita coisa mudou, né? Porque eu me tornei mãe nesse processo, né? Dentro da minha trajetória aí, tanto pessoal e profissional. Então, eu falo que essa foi a minha mudança de chave e onde Deus trabalhou comigo. Me dando essa oportunidade através de uma amiga, que ela tem uma empresa de salão de beleza. Então, através dessa amiga, ela me deu a oportunidade, abriu a porta para que eu fizesse a gestão financeira da empresa dela. E a partir daí, tudo se encaixou e começou a realmente fluir e eu dei a oportunidade, né? Então, eu falo que Deus me apresentou o caminho e eu fui seguindo ele. E hoje estou aí realmente executando o que eu gosto, me descobri nessa área, amo o que eu faço. Então, foi assim que tudo começou com a consultoria financeira. Maravilha! Então, na sua visão, diante dessa bagagem toda, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam hoje para poder se organizar financeiramente? Eu vou falar com base nos pequenos empreendedores, né? Hoje eu acho que o principal desafio que eles enfrentam é a separação da vida pessoal com a vida empresarial. Então, infelizmente, eles, né, deixam tudo junto, tudo ali compartilhado, não acaba fazendo uma separação efetiva das suas contas.
Então, tudo que entra para a empresa, eles compreendem que é tudo deles. Mas não é bem assim que funciona, né? Dentro da gestão, a gente consegue ir aprendendo, consegue entendendo que quando nós temos uma empresa e um faturamento, nós precisamos separar realmente o nosso salário, o nosso prolabore, como nós costumamos dizer, ok? O nosso prolabore, ele é o salário do empresário, do empreendedor. Então, acho que esse é o principal erro que a gente enfrenta realmente dessa junção de informação que eles fazem, né, numericamente falando. Então, a empresa fatura X e desse X ele olha e fala, olha, isso tudo aqui é meu. Só que ele esquece que ele tem contas a pagar da empresa, né, que para gerar aquele serviço, aquele produto que ele realizou, que ele prestou para o cliente dele ou que ele vendeu, ele precisa ter ali a separação, ele tem um custo para gerar isso. Maravilha, e diante disso, quais são os principais erros que as pessoas acabam cometendo no negócio? Bom, fora essa questão, né, da junção que eu comentei anteriormente, eu vejo também a questão de não conseguir enxergar qual o custo da sua empresa. Então, se a gente levar pelo âmbito profissional, né, das empresas, eles não conseguem enxergar. Então, quando eu começo uma consultoria, qual é o primeiro passo que eu faço? Eu mostro para eles quais são os custos básicos que a empresa tem. Então, por exemplo, o custo de o custo realmente ali da empresa operacional dele. Então a gente vai colocar toda a questão de aluguel, por exemplo, de contas básicas, né? Energia, internet, enfim. Então a gente vai separar tanto por despesas fixas e despesas variáveis. Isso as pessoas não fazem dentro das empresas e acaba também prejudicando. Por quê? Na hora da gente conseguir consolidar o financeiro, é muito necessário saber essa separação. Então, nós vamos ter ali as despesas fixas, que são realmente essenciais, relacionadas à estrutura da empresa, e nós temos as variáveis, que pode estar relacionado ali mais à questão da produção do serviço dele ou do produto que ele vai vender dentro da empresa. Então, acredito que esse é um dos erros também fatais aí que acontece e prejudica a nossa gestão financeira dentro do processo. Outra coisa também que eu posso falar é a questão da falta de precificação adequada. Então, por exemplo, você vai vender, né, essa garrafinha de água e você pagou nela R$ 2, então logo eu vou vender ela por R$ 4. A pessoa entende que ela está ganhando ali 100% em cima, só que tem todos os custos por trás. Teve o custo do combustível, por exemplo, do frete que ela teve para adquirir essa garrafa, ela teve todo o custo administrativo durante o processo de comprar essa garrafa e também tem os custos de venda. Então, talvez seja um funcionário, né? Talvez seja realmente ali uma plataforma que ele pode estar pagando custo. Então, a precificação é um ponto também muito importante que muitos empresários acabam errando e, inclusive, falindo, porque muitos pensam assim: bom, eu tenho que aumentar o que? O meu faturamento, eu tenho que aumentar as minhas vendas. Só que aumentar a venda não necessariamente você está realmente deixando a sua empresa saudável. Às vezes, esse aumento de venda pode te levar a um prejuízo muito grande financeiro por estar precificando errado. Fora a questão tributária, né, que também acaba sendo um outro grande problema. Sim, legal você ter comentado sobre isso, Gabriel. A gente enfrenta muitos problemas relacionados a tributário, né? Porque é outro ponto que nós precisamos também colocar dentro da precificação. Então é muito importante saber qual alíquota que você está inserido, né? Dentro, obviamente, ali da sua empresa. Então cada empresa tem uma, não dá para se basear em uma única alíquota. Então é interessante você verificar com o seu contador qual que é a alíquota que você está inserido para você colocar dentro da sua precificação. Então, um ponto assim importantíssimo também. E outra coisa acrescentando nisso, que a gente está falando sobre taxas, né? Tem a questão também do cartão de crédito. Porque muitas empresas trabalham com a maquininha de cartão de crédito para venda. E esquecem que é necessário colocar essa taxa da maquininha também no seu preço, né? Porque tem um desconto sobre isso, sobre o seu valor. Então, eu vendi essa garrafinha por R$ 4. Se eu
pagar aqui, né, o receber em débito, provavelmente eu vou receber R$3,95. Foram 5 centavos ali a menos no meu faturamento, né, na minha receita. Então, isso também é importante, que a gente contabilize todos os pontos necessários para a sua venda e você não sair no prejuízo. E a precificação de serviços, né? Ela é um pouquinho mais complicada de se fazer. O que, que você tem a dizer a respeito disso? Bom, a precificação de serviço realmente tem que ver caso a caso, né? Mas eu vou te falar assim de uma forma geral. Importante a gente ter a noção de qual que era o nosso valor. Lembra que eu comentei sobre o Prolabore? Sim. Então, qual que é o custo da sua mão de obra? Né? Então, hoje as pessoas não têm essa noção. Então, quando a gente vai precificar um serviço, acho que o primeiro passo é entender quanto custa a sua hora. Então, se eu te perguntar, por exemplo, hoje, Gabriel, você saberia qual o valor da sua hora? Então, muitos não sabem me responder isso, né? Então, esse seria um ponto aí primordial para iniciar a precificação da prestação de serviço, ok? Colocar, obviamente, todas as taxas, tanto as administrativas que você tem, e também a questão dos impostos, como a gente falou anteriormente. Maravilha, mas como é que eu faço para precificar a minha hora? Você vai estar realmente olhando, é um passo a passo que eu faço, né? Então, geralmente, eu começo pela parte do Prolabore, então a gente vai entender quais são os seus custos pessoais. Posteriormente, a partir desses custos pessoais, a gente vai ver se encaixa no fluxo de caixa da sua empresa. Encaixando no fluxo de caixa da sua empresa, a gente já conseguiu definir qual o seu salário. A partir desse salário, nós vamos considerar ele para colocar dentro da precificação da sua hora, ok? Mas existem dois lados da moeda. Talvez o que cabe no fluxo de caixa que a sua empresa consegue te pagar como salário do empresário é um valor um pouco mais abaixo daquilo que você realmente consideraria, que você gostaria. Então, o que, que nós verificamos? Qual que é o valor de mercado da sua hora, né, do seu serviço, ou até mesmo aquele que você gostaria de considerar, tá? Como o salário que você gostaria de ter durante o processo. Então, tem clientes que a gente coloca ali, eu vou colocar números aleatórios aqui, tá, Gabriel? Só pra gente poder fazer umas contas básicas, Sem né? problema. Então, por exemplo, a pessoa tem um custo de vida de R$5.000, porém dentro do caixa dela a empresa comporta pagar apenas 3.000. Só que na hora que a gente for precificar o serviço, a gente vai considerar a margem maior, que é o de 5. Né? Então, a partir daqueles 5, nós vamos realmente considerar que a hora dela vai ser contada a partir daqueles 5.000. E vai fazer todos os cálculos. Entendi perfeitamente. E quais são as principais ferramentas que você usa e os métodos para realizar um diagnóstico da situação atual? Porque eu acho que antes da gente resolver o problema, a gente precisa entender o que está acontecendo. Concordo. Muito boa a pergunta. Quando a gente inicia, né, um processo financeiro, uma gestão financeira com as empresas, eu realmente faço uma reunião para entender qual o perfil do cliente. Eu começo sempre por aí, né? Porque eu creio que por trás de toda empresa existem famílias e sonhos envolvidos, né? Então, eu quero entender qual o perfil do empresário, qual o perfil daquele empreendedor, o que está por trás dele, qual a família que está por trás dele. Se for uma empresa maior, muitas vezes tem muitos funcionários, né? Então, eu atendo hoje uma empresa que tem mais de 20 funcionários trabalhando. Então, eu não estou falando apenas com o empresário, eu estou falando com várias famílias, né? Então, enfim, mas eu sempre vou ali realmente focar no empresário primeiramente. A gente faz uma análise do perfil dele através de questionários. Então, eu tenho um questionário que eu faço com o cliente para entender o perfil e eu faço várias perguntas. Então, eu quero realmente ver como ele lidar com o dinheiro dele. Por exemplo, eu vou fazer perguntas relacionadas ali da infância dele, né, como que lidava com o dinheiro, como os pais lidavam, como que a família dele lida, como que ele enxerga a empresa dele, como que ele realmente gerencia o dinheiro dele, que através disso eu vou ver as dificuldades que ele tem, né, automático, né, nós somos donos da nossa própria empresa, então eu sou dona da minha própria empresa, o que eu aprendi, o que eu sei lidar em relação ao dinheiro, eu vou transmitir para minha empresa.
né? É um reflexo, não tem como. Então a gente vai melhorar esses pontos. Então a primeira ferramenta que eu falaria seria realmente entender a personalidade da pessoa relacionada ao dinheiro, e que é esse questionário que a gente faz com ele, né? Outra ferramenta também que eu costumo utilizar, que é a minha própria, que são as planilhas, né? Então a gente pega as nossas planilhas, que realmente é colocada por nós mesmo, da CG Consultoria, né? Então eu que crio essas planilhas e personalizo conforme a necessidade do cliente. E através dela é uma ótima ferramenta para que a gente consiga mostrar os números para o cliente. Então lá a gente vai colocar realmente todo o fluxo de caixa dele, todas as receitas, né? Vamos entender realmente toda a empresa para que possamos ali fazer o diagnóstico inicial e mostrar o direcionamento para ele, né? Então, através disso que a gente consegue começar o trabalho. Então, a gente faz o diagnóstico, entende a empresa através das nossas próprias ferramentas, ok? De gestão financeira, e através disso eu vou começar a dar os primeiros passos com ele, direcionando realmente no ponto certo, naquilo que tem a melhorar, e muitas das vezes tem pontos ótimos que a pessoa já tem um bom planejamento, por exemplo, a gente só vai usufruir dele de uma forma aí realmente que vem evoluir a empresa. Maravilha. E essas ferramentas que você utiliza são próprias? Funcionam no Excel? São softwares que você acabou desenvolvendo? Como que funciona isso? Hoje trabalhamos com Excel, só que eu trabalho de forma online, né? Então, trazendo aí realmente como eu atendo pequenos empresários, né? Que seriam, por exemplo, salões de beleza, barbearias, pequenos comércios, por exemplo, nós trabalhamos com uma ferramenta que é o Excel, só que nós colocamos na nuvem. Então, através da nuvem, a pessoa consegue ter acesso pelo celular, por exemplo. Então, ela consegue ter acesso através do computador, do celular, de um tablet. Eu costumo dizer que você só precisa ter internet. E o legal, por ela ficar online o tempo todo, né, eu consigo ter essa troca com o cliente. Porque ele vai preencher, ou eu mesma vou preencher, enfim, nossa equipe, né? A gente vai colocar os dados dentro dessa planilha, dentro dessa ferramenta, ou cliente, e nós conseguimos ter troca simultânea. Ou seja, o cliente teve alguma dúvida fora do nosso momento de encontro, vamos dizer assim, fora das nossas reuniões, ele consegue tirar dúvida comigo através do WhatsApp, por exemplo. Então isso é bem legal, porque deixa a consultoria bem dinâmica, bem próxima ao cliente, porque eu gosto de trabalhar com essa proximidade, realmente dando a mão para o cliente, para que ele possa realmente evoluir na gestão financeira. Porque você começa o processo, você não entende, você está aprendendo, De né? fato. Então, você ter essa pessoa que vai te dar a mão e realmente te auxiliar em todas as suas decisões, assim, eu falo que é maravilhoso, porque a gente consegue realmente fazer a evolução da empresa e acompanhar de pertinho cada processo. Isso é muito importante. E uma das coisas que eu vejo que falta bastante nos empresários é essa questão de planejamento. Então, como que você trabalha essa questão de você planejar um orçamento anual, um orçamento trimestral? Como que você faz para que esses empresários possam ter os gastos controlados? Porque um outro problema também é gastar demais sem saber se vai dar conta depois, né? Essa é uma verdade pura, não só na questão do empreendedorismo, mas também na vida pessoal, né? Como eu falei, acho que está tudo interligado, o pessoal com o profissional, com as empresas. Mas, enfim, falando sobre o planejamento. O planejamento, realmente, quando eu entendo o perfil do cliente, naquelas questões que eu faço com ele, eu também vejo quais são os objetivos, as metas e os sonhos daquele cliente, relacionado tanto à empresa e muitas vezes o âmbito pessoal também, né? Então, através disso, focando na empresa, nós fazemos ali a relação das metas deles, quais são os objetivos de investimento que ele pretende para a empresa dele, né? Obviamente entendendo o fluxo de caixa. Então, através disso, a gente começa a fazer um planejamento. Eu costumo sempre fazer um planejamento, sim, anual, mas nós vamos mudando trimestralmente. Por quê? O cenário sempre muda, né? Então, nem tudo depende somente da organização do empresário, da organização financeira. Muitos fatores externos também influenciam, né, na nossa venda, no nosso dia a dia.
né? Então isso acaba também prejudicando o nosso caixa ou não, ou melhorando. Então a gente vai realmente trabalhando ali trimestralmente, revendo todo o planejamento, tá? Então sempre procuro focar no que realmente o empresário deseja para a empresa naquele tempo, naquele período. Pode ser de curto prazo, médio e longo, né? Então tem clientes que já pensam daqui 5 anos. Então a gente já começa a trabalhar a empresa hoje pensando lá daqui 5 anos, fora as metas pequenas que ele quer fazer, né, nesse tempo até lá. Então é bem bacana. Então a gente faz realmente um planejamento baseado no fluxo de caixa do cliente, baseado na receita que ele tem. Então eu atendo hoje vários ramos de empresa, né? Então estou aí inserida em vários setores. E cada setor é de uma forma, né? Então, realmente, a gente consegue compreender o fluxo dele, os tipos de receita que ele tem e quais são os fatores que podem prejudicá-lo, vamos colocar assim, financeiramente, e os fatores que podem auxiliá-lo. Então, eu costumo sempre tentar mostrar, Gabriel, 3 tipos de planejamento, que seria vamos colocar assim, que seja confortável para a empresa, Sim. ok? Que seja um cenário muito bom e um cenário que seja ali negativo, vamos colocar assim. Entendi, o cenário do caos. Exatamente, porque isso pode acontecer e são coisas que estão fora do nosso controle. O planejamento, para que ele serve? O planejamento serve para que a gente tenta se precaver dos imprevistos, mas como já diz o nome, imprevisto. Imprevisto sempre vai acontecer em qualquer empresa, em qualquer momento da nossa vida, é normal, né? A gente está aqui para isso. Só que quanto mais conseguimos prever no planejamento, melhor, porque quando essas quedas vier, a gente consegue, né, passar por elas sem muito prejuízo, sem prejudicar o orçamento da empresa. Tá? Então, vou dar o exemplo, por exemplo, da pandemia. Quantas empresas não fecharam na pandemia porque não tinham um planejamento financeiro, porque não tinha ali uma reserva, né? Então, o planejamento, a gente pensa muito nisso também, tá? Então, sempre se precaver para os imprevistos dentro do que a gente consegue enxergar. Mas nem tudo está sob o nosso controle, a gente tem que ter ciência disso. E hoje, quando a gente fala de imprevisto, a gente vê umas loucuras saindo de Brasília, né? Essa reforma tributária que está aumentando imposto, criando mais imposto para realmente arrebentar com o micro e pequeno empresário. E a taxa de publicidade, que é outra barbaridade que infelizmente existe em Sumaré, né? Isso, você lidar com esses imprevistos que infelizmente acabam acontecendo até por fator político é bastante complicado. Por isso que o planejamento vai nos auxiliar, né? Porque quando vier essas mudanças tributárias que vierem a acontecer, tendo um bom planejamento, a gente vai estar ali suprindo e, obviamente, mudando a precificação que nós já falamos aqui. Então, rever a precificação também nesses momentos é importante, né? Então, fazer a precificação uma vez só e seguir a vida não dá. Então, a gente tem que ter aí pelo menos um parâmetro de 6 meses a 1 ano no máximo para a gente estar revendo a precificação. Então, isso faz parte também do nosso planejamento para que a empresa não ocorra nenhum prejuízo com as mudanças que a gente tem externamente. Agora, uma coisa que eu ouvi num curso que eu fiz recentemente, aliás, um abraço para Thaís Bonilha aí do Alavanca Empresarial, é que mais importante do que o que você fatura é o que você gasta. Como é que você faz para que a empresa consiga reduzir gastos desnecessários? Realmente entender quais são os processos da empresa, né? É legal isso, né, que você comentou, que você compartilhou agora conosco, concordo, né? Realmente, porque se você gastar mais, não adianta você faturar milhões, né? E gastando uma fortuna que a empresa não vai ter um giro de caixa. E a gente precisa do giro de caixa para que a empresa consiga ter uma saúde financeira. Então, na questão de redução de gastos, realmente nós precisamos entender cada caso. Né? Então, entender quais são os processos da empresa e a partir daquele processo que ela tem, verificar os pontos que dá para a gente fazer a redução de custo ou até mesmo cortes
do que for ali realmente necessário. Muitas das vezes, sendo bem sincera, às vezes o empresário ele é o ponto X da questão, né? Às vezes o corte ali, ou a redução, vamos dizer assim, eu acho que é até melhor. Então, usando a redução do gasto de vida do empresário, porque muitas das vezes esse custo que a empresa tem alto está relacionado ao pequeno empreendedor, principalmente, né, pela vida que ele vai levando ali, achando que o dinheiro que a empresa, né, tem de receita vai totalmente para o bolso dele, e aí tem um custo de vida alto que acaba prejudicando. Então, a gente realmente tem que entender cada caso um caso, e aí eu coloquei aqui a questão do Prolabore, que pode ser um deles. Maravilha, e uma das coisas fundamentais, eu acho que tanto na vida pessoal quanto na empresa, é a questão da reserva de emergência. Sim, verdade. É, qual seria o ideal para uma reserva de emergência? Qual que é o melhor cenário? Quanto que a gente precisa ter de fato? Porque a gente sabe que imprevistos vão acontecer. Exatamente. Legal. Bom, sobre a questão da reserva financeira, ela é essencial e dentro do meu processo de consultoria é algo que eu falo que eu nunca abro mão. É um dos passos, assim, eu não vou falar que é o primeiro, mas é o segundo que eu sempre começo a pegar no pé dos empresários, né? Porque realmente entendendo dessa importância da reserva financeira, tá? Agora, falar para você um valor específico não tem como falar, porque cada caso é um caso que precisa ser analisado conforme as despesas da sua empresa. Então, o primeiro passo, nós vamos ver as despesas, que é aquilo que eu já falei anteriormente, né? Então, tendo esses valores, a gente já consegue ter um parâmetro de quanto a empresa precisa ter reservado. Eu falo dentro da minha consultoria para início que é 3 meses, mas o ideal é no mínimo 6 meses das suas despesas. Então, vamos colocar que eu tenho, né? Eu gasto R$ 1.000 por mês de custo que eu tenho ali da minha empresa, então eu vou precisar de pelo menos R$ 6.000. Ou se a gente jogar para 3 meses, 3.000. Tá? Então, realmente é sempre olhar qual o valor total das suas despesas e custos que você tem dentro da empresa, para que você gere uma reserva aí de no mínimo 6 meses, para que a gente realmente tenha um conforto, né? E qualquer coisa que venha acontecer dentro da empresa, você esteja ali realmente dentro dos seus custos. Eu vou contar aqui um exemplo que aconteceu dentro de um dos meus clientes. Nós começamos a fazer a reserva financeira e através dessa reserva financeira, no meio do caminho, a empresa ela teve problemas na fiação, né, ocasionando várias queimas de equipamentos, e isso obviamente gerou um custo muito alto para a empresa que nós não tínhamos previsto, como a gente comentou, né, imprevistos. Então, da onde recorreu esse valor? Da nossa reserva, né? Então, essa reserva ajudou a não quebrar o caixa naquele momento, porque nós não teríamos o suficiente para bancar aquela reforma que era necessária, que aconteceu naquele período, né? Então, a reserva financeira nos auxiliou muito nesse sentido. Então, por isso que eu quero mostrar, né, o quanto é importante a gente ter uma reserva pensando mesmo no que pode vir a acontecer e não destabilizar o financeiro da empresa. Então, ela é essencial e não podemos abrir mão. Fora que a reserva financeira te impede de cair no crédito e nesses juros abusivos que nós temos hoje, né? Concordo, exatamente. Então, às vezes a gente vai fazer um investimento, quando eu vejo ali com os clientes as metas, os investimentos que eles querem realizar, né, dentro da vida deles, pessoal, ou até mesmo da questão da empresa, sempre vemos uma forma ali realmente falando sobre a reserva. Então, a reserva, ela não necessariamente precisa ser somente para emergencial. A gente tem que separar, né? Tem a reserva emergencial, que realmente ali é para suprir qualquer sufoco, caos que possa vir a acontecer durante a nossa trajetória. Mas podemos ter outros tipos de reserva também relacionado a investimento. Então, para a pessoa cair num crédito, né, numa dívida, num empréstimo, por exemplo, muitas das vezes é porque não é só pela questão de dívida, mas às vezes é porque ela realmente quer trazer crescimento para a empresa, ela quer investir num equipamento, ela quer investir numa reforma, né? Então, eu É vivencio uma dívida muito. de alavancagem, né? Sim,
que também não é ruim, tá? Tem os seus prós e contras. Mas vamos pensar na questão realmente ali da gente ter uma reserva pro prol da nossa empresa de investimento, de crescimento, e que isso não vai te carretar em dívidas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o nosso futuro, como que vai estar questões financeiras, até mesmo do país, né? Então, assim, você tendo uma reserva, estando planejado para as coisas que você deseja, é muito mais fácil, muito mais prático da gente não cair em dívidas. Eu tenho um exemplo aqui colocando de uma cliente minha, até coloquei nas minhas redes sociais desse final de semana. Acompanho ela dentro desse processo. Nós estamos aí trabalhando junta há 2 anos e ela começou realmente num cenário totalmente caótico, vamos colocar assim. Conseguiu sair desse cenário, começou a fazer reserva financeira. Dentro dessa reserva financeira, em 6 meses, ela conseguiu um valor de 50 vezes maior daquilo que a gente tinha programado e planejado. Eita, mas realmente, como que ela conseguiu isso? foi realmente dentro do planejamento e tendo um financeiro organizado, né? Então, realmente, ela se dedicou para isso e ela tinha um propósito para aquilo, que hoje é abrir um novo salão. Então, ela trabalha, tinha o salão dela, né, anteriormente, e ela gostaria de ampliar. Então, ter um novo espaço ampliado, né, e do sonho dela. E então ela se dedicou muito para isso, financeiramente falando. Então a gente fez realmente todo um planejamento para isso acontecer. E ela conseguiu abrir o salão dela, que foi reinaugurado agora nesse domingo passado, com 70% da empresa pago à vista. Então, 70%? Assim, 70% pago à vista. E o restante não vai prejudicar o orçamento dela. E muito do que ela conseguiu ali colocar dentro da empresa foi através também da reserva dela financeira. Então ela se planejou para isso, né? E para fazer essas dívidas, vamos colocar assim, novas, né? Que não vão prejudicar o caixa dela, porque nós prevemos isso antes. Essa é a importância de você ter uma profissional como a Cláudia na tua empresa, tá? Realmente são números assustadores. 70% de um novo salão pago à vista. Isso é incrível. Obrigada. Mas vamos lá, né? Uma hora a gente tem que parar. Como planejar a nossa aposentadoria? Eu acredito que seria também através da reserva financeira, né? Isso que quando eu costumo atender, principalmente no âmbito mais pessoal, vamos falar agora, eu sempre aconselho na parte da reserva. Então, a gente realmente programar um valor em quanto tempo, então vamos colocar hoje, né? Então, se eu te fizesse essa pergunta, Gabriel, daqui quantos anos você pretende se aposentar? Então, a partir desse tempo que você pretende fazer uma aposentadoria, que você realmente quer começar a diminuir o seu ritmo de trabalho, né, ou realmente sem parar 100%, a gente fazer um planejamento dentro desse período. Então, quanto que eu precisaria começar a reservar, a guardar por mês? E a partir disso, através do planejamento financeiro, um fluxo de caixa bem gerenciado, né, já tendo uma saúde financeira também adequada, iniciar essa reserva financeira em prol disso. E aí, para fazer essa reserva financeira, há vários meios, né? Como investimentos, consórcios, enfim, há vários meios que dá para ser inserido aí dentro dessa questão da reserva para você se aposentar no futuro. Eu acredito que não dá mais para a gente pensar, né, na aposentadoria do governo, então eu sempre aconselho realmente... É um esquema de pirâmide aquilo, vamos ser bem sinceros. A aposentadoria do governo é um esquema de pirâmide. E com a população cada vez menor, com as pessoas tendo cada vez menos filhos, a quebra é inevitável. Sim, as pessoas estão vivendo mais também, né? A gente vê que a questão, porcentagem de vida das pessoas está muito maior, né? Questão de saúde, muitas tecnologias, acho que isso vem ajudando também, que as pessoas vivem mais do que antes, né? Eu acho que isso também pode ser uma questão também. Agora vamos entrar um pouquinho nessa questão de finanças pessoais. A gente falou um pouquinho de empresa, só que existe uma situação que eu acho bastante complicada quando a gente vai falar de educação no nosso país. Se a gente for analisar
a educação norte-americana, por exemplo, você vê livros como Pai Rico, Pai Pobre sendo utilizados com adolescentes. E hoje no Brasil a gente não tem nada de educação financeira voltado para o jovem. Qual a sua opinião a respeito desse grave problema que a gente tem no sistema educacional? Realmente, nessa questão educacional, nós não temos mesmo, né, dentro do nosso país, a não ser que seja talvez na rede privada, ou pagando um curso mesmo para que a gente tenha essa educação. Eu acho que começa, né, desde cultural lá de trás, então muitas das famílias, ou a maior parte, a gente pode até afirmar, que já vem de uma estrutura familiar que não tem financeiro, né? Que não tem um controle financeiro. Eu falo mesmo por mim. Então, por exemplo, na minha infância, como eu contei dos meus pais, eles tinham uma empresa, ganhavam bem, tá? Tinham um bom faturamento, porém gastava-se muito. Eles não tinham base financeira, eles não tinham conhecimento financeiro. Até que chegou ali quando eu tinha meus 15 anos, né, na minha adolescência, eles quebraram 100% com muitas dívidas. E então eu cresci, vou dar o meu exemplo, eu cresci numa família, por mais que foram empreendedores, empresários, mas eles não tinham uma base financeira. Né? Então eu realmente sempre me dei bem com números, que é um dom nato aqui meu. Mas se eu falar pra você, Gabriel, eu sempre lidei bem com as minhas finanças, é uma mentira. Sim, né? Então sim. fui realmente aprendendo muitas coisas com os erros dos meus pais. E também pratiquei os mesmos erros deles, alguns também fiz aí na vida adulta, principalmente depois de casada. Cheguei aí a entrar em dívidas também, né, em relação, Quem por não nunca? saber, quem nunca, exatamente. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidamente, falando do quem nunca. Dentro dos meus questionários que eu faço para os meus clientes, eu tenho um gráfico onde eu consigo mostrar as respostas, assim, né, generalizada dos clientes. Quando eu pergunto se você já passou ou está passando por uma dívida, a gente tem a opção sim, não, que nunca passou, ou está vivenciando uma. Então, acredite se quiser, eu nunca recebi uma resposta que nunca passou, que não. Então, realmente é uma porcentagem grande, né? Então, enfim, então passei também por esse momento de dívidas porque eu não tinha o conhecimento, né? Ou talvez tinha, mas não sabia aplicar 100% naquilo. Aonde eu fui realmente entender foi, obviamente, durante a minha trajetória de cursos, de faculdade, né, que eu fui aprendendo ali, e também na prática, porque antes de eu trabalhar como consultora, eu trabalhei muitos anos na CLT, na parte financeira. Então ali eu fui aprendendo muitas coisas. E na prática, entendendo com os meus clientes, a gente também vai levando, né, a consciência dos seus gastos. Então, onde eu quero chegar em relação à questão da educação? Então, pela minha história, a gente já consegue ver que desde a minha infância eu não tive nenhuma base financeira. Não tive na educação, né? Eu vim de uma educação Sim. pública, então em nenhum momento foi se falado, a gente aprendeu matemática básica. Inclusive, onde que você estudou? Fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, Desculpa te cortar. imagina, eu sou formada em secretariado executivo bilíngue, nada a ver com a minha área que eu atuo hoje, né? Mas, como eu falei, não era um projeto inicial da minha vida. E então eu fiz a formação em secretariado na Unip, e aí posteriormente, conforme o meu crescimento profissional dentro das empresas, fui vendo a necessidade de especialização. E aí é onde eu fiz a gestão financeira, né, empresarial. Então fiz uma pós e fiz também MBA na gestão financeira empresarial. Mas você me disse que veio do ensino público. Onde que você. Onde você fez o teu ensino médio? Só pra gente ter uma noção da gravidade da ausência de educação financeira para o jovem e também na infância, né? Ok. Eu sou de São Paulo, né? Então, quando eu nasci em São Paulo e fui criada em São Paulo. Então, eu fiz a minha educação de primeira infância, ali, infantil, em São Paulo, nas escolas de São Caetano do Sul, da cidade.
E com 15 anos, como eu falei, quando os meus pais quebraram, nós mudamos aqui para Campinas, para a região de Campinas. Então, quando eu mudei aqui para Campinas, eu ainda estava no colégio, né? Eu fiz o segundo e o terceiro ano do colégio aqui na cidade. E através da escola Carlos Cunha. Carlos Cunha ou Carlos Gomes? Carlos Gomes, lá no Carlos centro Gomes. de Campinas, do lado da prefeitura. Exatamente, essa mesmo. Também estudei lá. Você estudou lá? Eu gostava até do ensino deles durante o dia, mas o último ano eu fiz à noite, né? Infelizmente, É um caos. educação pública, né? A gente sabe como que é. Enfim, dentro dessas escolas que eu pude passar, tanto no estado de São Paulo, ali, né? No ABC de São Paulo, vamos colocar, e aqui na região de Campinas, eu nunca tive nenhum ensinamento fundado no financeiro. O que nós aprendemos, né, como eu estava comentando, é a matemática básica. Então, a matemática básica todo mundo aprende, é necessário, não estou descartando. Porém, é isso. Eu falo que o que nós aprendemos na rede pública, na mídia e etc. A gastar. Isso daí a gente aprende muito bem. Né? Então, o tempo todo a gente está sendo impulsionado a gastar mais realmente, a consumir, ao consumo. Óbvio, tem outras questões envolvidas, né? É importante para o ciclo, né? Aí financeiro do país, mas o tempo todo a gente está sendo direcionado para o consumo e nunca para uma gestão, para uma reserva, né? Muito pouco. Hoje, com o Instagram, com algumas redes sociais, estamos tendo um pouquinho mais de acesso, mas também isso vai muito de cada pessoa, né? Mas enfim, em relação à educação, então, desde da minha infância, né, primeira infância, até o término do colegial e até mesmo dentro da faculdade, da minha primeira faculdade que você comentou, você me perguntou, né, que foi em secretariado, eu não vi nada referente à gestão financeira em si. Eu fui realmente aprender, né, na rede privada. Aprender, eu falo de ter ensino, né, pago. Sim. Então, eu realmente fui ver isso quando eu pesquisei uma especialização no assunto. Isso é bastante grave. E eu falo porque eu morei em Brasília durante 4 anos e no período que eu morei em Brasília, eu tive a sorte de estudar em escolas particulares. E eu cheguei a ter acesso a algo básico em matemática financeira, que são juros compostos, na 5ª série. E a gente vê hoje o ensino público um vácuo gigantesco a respeito disso. Olha, pela minha experiência, né, nunca vi nem na rede privada, a minha rede privada foi a partir da faculdade. Sim. Né, então nem na rede privada eu tive esse acesso. Meu né? Deus! Então foi realmente com o aprendizado da vida e as minhas especializações e empresas que eu trabalhei, que foi consolidando, né, a gestão financeira na minha vida. Agora, falando em trazer educação financeira para as escolas, na sua visão, quais seriam os principais conteúdos que a gente consegue falar aí para essa galera de 15 a 18 anos que está saindo do ensino médio agora? Eu colocaria a gestão financeira, né, que é entender realmente o gasto da família, porque uma criança, uma adolescente, vai de 15 anos a 17, enfim, eles provavelmente, muitos ainda dependem dos pais, ou tem outros que por necessidade já trabalham, né? Mas entender qual é a realidade da família, quais são os gastos da família. Eu acho que isso é importante, ensinar o adolescente ou a criança, assim, entender realmente o valor do dinheiro. E muitas das vezes eles não compreendem que tem todo um trabalho por trás para você gerar a sua renda da casa. Então, as famílias, por também não ter uma saúde financeira, não ter conhecimento, acaba simplesmente só gastando com os filhos, pagando as necessidades dos filhos, mas não ensina que através daquele pagamento que ele faz ou daquela compra que ele faz, tem um trabalho por trás para se gerar, né? Então, eu colocaria essa parte realmente de entendimento, de você conseguir entender o que é despesa fixa da sua casa, o que é despesa variável da sua casa, a importância de ter uma reserva financeira pensando no seu futuro, nos seus projetos, né? Então,
financeiro básico. Financeiro básico. Fora que tem um outro perigo que hoje em dia a gente vê muito adolescente com cartão de crédito na mão, né? Alguns bancos liberam contas para menor de idade e liberam crédito para menor de idade, né? Exatamente. Então, muitas das vezes acaba não tendo controle, né? Isso vai acarretar de alguma forma ou nos pais ou até mesmo no nome, né, desse adolescente, desse jovem. E muitos, Gabriel, muitos já começam a vida da juventude ali para adulto, né, já com dívidas justamente por esse fator, pelo cartão de crédito, porque não consegue consolidar, não enxerga o quanto está se gastando no cartão, porque o cartão é muito obscuro, eu costumo dizer. Por quê? Eu não sou contra cartão, tá, gente? Pelo contrário, eu sou a favor, desde que você saiba trabalhar com cartão de crédito. Então, o que acontece? Você não visualiza o seu cartão, você não vê as despesas que você tem dentro desse cartão, e simplesmente vai passando de 5, 10, 20, compra um lanche na esquina, né, um refrigerante na escola, no intervalo, e isso vai gerando um custo alto. Se os pais que fazem o pagamento, os pais provavelmente não mostram para o filho onde ele gastou e o quanto isso está acarretando na gestão financeira da família, né, muito dos casos, não estou generalizando. E se depende do próprio jovem, que às vezes ele trabalha, já tem a sua própria renda, ele também não consegue ter essa visão, porque ele fala, eu ganho ali 1.500, só que aí ele gasta tudo 1.500 no cartão, mas aí ele faz a dívida com a Boticário, com a menina que vende Boticário, vou falar de mulher, por exemplo, né, as adolescentes, aí compra uma semi-joia com a fulana que vende, né, uma marca ali específica de semi-joia que ela gosta, aí compra uma maquiagem, sabe essas compras boca a boca que a gente faz? Sim, de caderneta, sim. vamos dizer assim? Padaria. Então gasta todo o salário dentro do cartão. Eu ganho R$ 1.500, eu tenho R$ 1.500 para gastar no meu cartão, mas ele fez várias outras dívidazinhas e às vezes ainda o pai pede para ajudar dentro de casa. E aí ele não fecha a conta. E aí aonde vai? Vai para pagar o mínimo do cartão. Aí paga o mínimo do cartão e Bola fica de nessa neve. bola de neve. Quando chega na fase adulta, já está com o nome sujo. É complicado. É por isso que a gente acredita que é tão importante colocar esse tipo de conteúdo nas escolas. Eu tenho um projeto de lei pronto. Eu sou pré-candidato a vereador e eu tenho um projeto de lei pronto para que a gente possa obrigar a ter educação financeira dentro das escolas. Se não pela grade curricular, pelo menos por meio de palestras. É preciso trazer isso para que a gente possa ter esse tipo de conteúdo. Legal, Gabriel. Eu acho que essa questão que você comentou de palestras, eu acho bacana, porque é um meio de começar a ser inserido a palestra nas escolas. Pelo menos a gente já vai começando a dar visão para esses jovens, para esses adolescentes, né, de como administrar o seu financeiro. Estamos chegando ao final. Cláudia, suas considerações finais. Gabriel, primeiramente, antes de falar aqui, eu quero te agradecer novamente por esse momento, pelo convite de estar aqui, né, podendo contar um pouco mais da minha história, da minha trajetória, do meu trabalho, compartilhando com você e com todos que estamos assistindo. Eu quero colocar aqui, né, sobre a importância da consultoria financeira. Então, faça gestão, né? Procure profissionais, especialistas, para que possa auxiliar realmente para que você tenha uma saúde financeira adequada, organizada e pensando sempre no futuro, né? Porque a gente precisa chegar até lá. Então, muitas vezes a gente só vive o presente e esquece do nosso futuro. Eu quero deixar também aqui minhas redes sociais, né? Então, se você puder, @Cláudia Gazola Consultoria do Instagram. Você pode estar me procurando lá. Lá tem um link onde tem todos os meus contatos. Precisando, estou à disposição para auxiliar todos vocês. Se você gostou do conteúdo, você pode nos ajudar através do link que está aqui na descrição. Preencha o cadastro e também, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho e senta o dedo no like.